maioria que conheça, né? Deve ter poucas pessoas que não conheçam a Rita aqui. E eu te agradeço pela tua disposição, te agradeço por estar aqui com a gente novamente. A Rita já esteve na nossa inauguração, a Rita fez parte também do projeto, afinal, né? Nosso nome, afinal, nossa data de abertura, né? Foi tudo através desse estudo dos números, né? Então, nós agradecemos, ela já faz parte do aluno. Muito obrigada, que seja uma maravilhosa palestra e eu agradeço a tua disponibilidade. É uma honra. Então, tu pode. Te agradeço. Muito obrigada, tá bom? E como a gente diz, o palco é seu. Então tá, gente, eu hoje trouxe algumas coisas. Eu vou encostar o céu. Vou encostar. Isso. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria, né, estar aqui com vocês. E também é uma alegria ver quantas de vocês estão aqui, né? Porque a gente tomar a decisão de vir sem saber exatamente fazer o quê, mas se colocar presente em alguma coisa, em algum lugar, que algum movimento vai reverberar na nossa vida. Porque toda ação que nós tomamos gera uma reação, e a gente costuma, durante muito tempo na nossa vida, fazer a mesma coisa sempre e viver sempre a mesma coisa. Quando a gente faz um movimento diferente, às vezes ir num evento, às vezes assistir alguma coisa diferente, um movimento diferente gera um movimento na nossa vida, né? Então, hoje o que eu quero trazer para vocês é justamente um conhecimento que tem a ver com um movimento que eu fiz na minha vida e que eu iniciei um processo de transformação muito grande. Quem me conhece sabe, né? O tanto que a minha vida mudou. Mas mudou por quê? Porque eu busquei alguns conhecimentos. E o mais importante, o que foi assim, virada de chave para mim, foi quando eu entendi sobre energia. E hoje eu quero trazer para vocês justamente esse conhecimento. Um conhecimento que transformou a minha vida e que eu tenho certeza que pode transformar de vocês também. E eu nem sei que tipo de transformação. Cada uma tem algo dentro de si que pulsa, sabe? Às vezes a gente acha que não tem nada para mudar porque está morna. A gente vive uma coisa assim que não é horrível. Então eu fico ali. Mas a gente veio viver o extraordinário, vocês sabiam? Tem coisas tão maravilhosas para nós, tem coisas que a gente não é nem capaz de imaginar. Mas a gente precisa sentir. Isso que a gente veio experimentar aqui não é algo que a gente descobre estudando e racionalizando. É algo que a gente descobre sentindo, porque pulsa em nós. É a nossa energia, né? Então, eu quero falar para vocês sobre... Só me mostra aqui, Gabi, por favor. Aqui, é só passar para o lado aqui, ó. Nesse botão. Vocês perceberam que eu estou segurando isso aí? Eu aposto que vocês ficaram pensando, ela está segurando essa lâmpada. Para ver se acende, né? Para ver se acende. Eu trouxe isso aqui porque eu acho isso aqui maravilhoso para explicar o que eu quero explicar para vocês. Tem algum valor isso aqui na minha mão? O que vocês acham? Alguém quer? Alguém quer? Não, ninguém quer, né? Só se tiver um botão, eu sei. É porque é o seguinte. Ai, deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui. Gabi, me ajuda aqui. Não consigo. Deixa eu ver. A gente Vive. vive... Isso é apontar para cá. Não é pro reto projetor? Pro reto projetor. Não é TV? TV. Projetor, né? Calma, Bom, eu continuo aqui, tá? O que acontece, gente? A nossa vida, nós direcionamos ela considerando o que nós vimos. Tudo que a gente vê, né? Então, eu vejo essa lâmpada, eu gosto ou não gosto. Eu vejo corpo, vejo
vejo a casa, eu vejo coisas. Mas isso que a gente vê é 0,111% de tudo que é. 99,9999% a gente não vê. Né? É a energia que há, é a energia que sustenta. Isso aqui também é feito de energia, mas ele por si só é só um objeto. Agora, se eu conecto isso aqui numa corrente elétrica, aí sim, ilumina o meu ambiente. E o que a gente quer? Um ambiente iluminado. Chega em casa de noite cansada, tem corrente elétrica, mas não tem uma lâmpada, gente. É uma lâmpada de vale ouro. Não é verdade? Então, o que eu quero mostrar com isso é que o nosso corpo, ele é como uma lâmpada. Se a gente não vibrar a energia que pulsa dentro de nós, a gente se apaga. A gente não demonstra o nosso valor. Então, quando a gente observa a energia, usa a nossa energia, cuida da nossa energia, a gente consegue expandir a nossa luz como uma lâmpada. E aí, a gente precisa entender... agora me dá, cara, se tu conseguir... nem tô tentando. Tá. Bom, então volta lá um pouquinho, né? Aí, a gente fala tanto assim de... somos seres de luz, né? Agora a gente tem que cuidar da energia e tal, tal. Fala-se, mas não se sente sobre isso. Então, assim, da onde vem a tua luz? Agora eu vou deixar a lâmpada ali, tá? Já. De onde vem a tua luz? Vocês já pensaram sobre isso? Na verdade, não vai, né, Gabi? Deixa eu te dei um sinalzinho. A nossa luz, ela vem da forma como a gente vibra, porque na verdade é a nossa energia pulsando dentro de nós. Então, muda lá para mim, por favor. A gente precisa entender o seguinte: matéria e energia. Quando eu vivo minha vida distraída com coisas, lâmpadas, coisas, eu não consigo sentir a minha energia. Quando eu me coloco em estado de presença, quando eu me coloco consciente das coisas, quando eu sou observadora de mim mesma, dos ambientes, do resultado, dos acontecimentos, eu começo a perceber a minha energia. E por que isso é tão importante, né? A gente precisa entender o seguinte: a forma como nós vibramos a nossa energia, e a nossa energia é tudo. Aquilo que a gente pensa, aquilo que sente, aquilo que a gente traz de dom, de talento dentro de nós. Agora qual deles é? Aqui. Fechou. Aí, eu na frente das câmeras. Show. Vai. Mas agora... Aqui, deixa eu ver. Foi, ó. Foi. Aí. Tá. O que acontece? Energia, gente, é pensamento, sentimento, palavra, talento, emoções. Tudo é energia. Esse ambiente aqui é uma energia. Por que eu entrei antes e fiquei aqui preparando para vocês, para receber vocês, para que vocês entrassem aqui e se sentissem confortáveis? É a energia que recebe vocês. A minha fala é uma energia que eu estou compartilhando com vocês. Então, quando a gente escolhe vibrar numa frequência mais elevada, a gente alcança o que a gente traz de melhor dentro de nós. Mas quando a gente vibra em baixa frequência, a gente se aprisiona. A gente fica preso a limitações, a sentimentos densos, a coisas que nos paralisam. E quando nós elevamos a nossa vibração, a gente consegue enxergar possibilidades, porque a vida é isso, são múltiplas possibilidades o tempo todo. E se a gente não presta atenção na nossa vibração, a gente pensa que é um mundo. Não tá bom porque o mundo não tá bom. Mas acontece o seguinte: a gente vibra em elevada e baixa frequência, elevada e baixa frequência. Quando a gente está em alta frequência, a gente acessa a nossa maior luz. E quando eu acesso a minha luz, o que eu acesso? Os
dons que eu trouxe comigo, as minhas habilidades, né? Aquilo que eu posso contribuir no mundo, os sonhos, como realizar os sonhos. Eu entro em ação, vocês entendem? Quando a gente baixa a nossa frequência, eu trouxe essas minhas fotos porque eu passei por uma jornada assim, gente, tanto autoconhecimento, de tanta cura. E quando a gente está em baixa frequência, a gente acessa nossas sombras, as nossas limitações. Então, quando eu baixo a minha frequência, eu acredito que eu não sou capaz. Eu acredito que ninguém me ama, eu acredito que o mundo é injusto, tudo eu acredito. Tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me faz desacreditar do extraordinário para mim, ele está no porão. Aonde estão as nossas crenças, que você estava falando, né, Carol? Você falou, porque a gente fica muito na mente e fica nas crenças. O que que acontece? Quando eu estou na mente, eu estou pensando. Quando eu estou pensando, se eu não escolher os meus pensamentos, o que que eu vou pensar? Coisa ruim. Porque o campo, o mundo, está cheio de pensamentos, ideias e sugestões ruins. Então, quando eu fico na mente, eu me conecto com aquilo que está no campo e eu puxo as ideias que me fazem acreditar que a minha vida é um porão. E eu fico ali. Mas quando eu estou consciente, presente e eu presto atenção naquilo que de fato está acontecendo comigo, eu posso escolher os meus pensamentos. Eu posso escolher as minhas palavras, as minhas ações, o meu estilo de vida. Eu posso fazer escolhas. A gente pode o tempo todo escolher algo melhor. E quando eu começo a ficar vigilante e observadora de mim mesma, né? E faço as minhas escolhas, eu posso subir. E quando eu subo, mas aqui, então por que a gente cai aqui? A gente vai cair sempre, tá? Só para saber. Não é assim, eu vou ficar plena. Não, a gente cai. Eu botei essa foto aqui porque eu oscilo assim, gente, é uma loucura. Mas isso é a vida, isso é a vida pulsando. Eu estou vibrando e eu estou caindo, eu estou vibrando e eu estou caindo. A vida é em ondas. Entende? Agora, quando eu só quero ficar feliz, eu não olho para as sombras. Mas eu também não olho para o extraordinário. Eu fico morna, sem graça, autômata. Eu toco a vida como se isso fosse normal. Graças a Deus isso está mudando. Mas durante muito tempo foi assim, né, gente? Era normal ser infeliz, era normal não ter um casamento bom, ficar no emprego ruim, ficar com a saúde. Normal, todo mundo é assim. Hoje não. Hoje é uma questão de escolha, porque existem muitos caminhos, muitas orientações, muita coisa acessível. A gente pode ter recursos que são gratuitos. E se puder pagar, maravilha, porque tem coisas maravilhosas para a gente acessar, né? Então a gente precisa ficar atento com a nossa frequência. Tá, Rita, mas daí, como é que eu vou fazer? Bom, se eu sei que quando eu estou mal, eu estou num lugar que é uma baixa frequência, porque a frequência ela tem dois polos, é a mesma energia. Então, se uma mesma energia ela pode oscilar em alta e baixa, quando eu não estou bem, eu estou aonde? Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para o que está acontecendo aqui e saber que eu posso subir. Mas não é dizer assim, eu tenho que sair daqui ligeiro, eu quero fugir daqui. Não, por que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo que eu fui para esse lugar? Tem um aprendizado aqui. Senão não precisaria disso, a gente viveria no paraíso sempre. Por que eu vou para o porão? Porque tem algo para ser resgatado, as crenças. E as crenças vêm da onde? Das memórias que a gente traz da nossa ancestralidade, das memórias que a gente traz de vidas passadas, sei lá, como quem não acreditar, né? Tem gente que não acredita em vidas passadas, mas se você acreditar na ancestralidade, isso vem de geração em geração. O campo é sistêmico, está no campo. Então muitas vezes a gente não está bem porque a gente está acessando coisas do campo. Então a gente precisa tomar consciência de que quando eu não estou bem, eu preciso parar de achar culpados para o que eu estou sentindo e me perguntar, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Porque quando a gente sente, é o momento da cura, vocês sabiam? Por exemplo, quando eu não sinto nada, eu simplesmente estou negando aquilo que eu tenho que olhar e curar. Mas quando eu sinto e eu me permito sentir, vem para o corpo. Quando vem para o corpo, eu posso liberar.
Então, só que o que acontece? Vem para o corpo, a culpa é dela, né? Vem para o corpo, meu chefe. Vem para o corpo, os meus filhos me deixam louco. Eu boto culpa. Eu digo que eu estou daquele jeito porque alguém fez algo. Mas não. Alguém fez algo que despertou algo que eu tenho dentro de mim para ser visto. E eu não estou conseguindo observar. E enquanto eu não dou atenção para isso, se repete, repete, repete. Quando eu olho para isso e me permito sentir a dor, é muito ruim quando a gente se permite, porque dói muito. Parece que não vai passar, mas passa. Vocês já ouviram falar, né? Quando tiver tudo muito bom, aproveita, porque vai passar. E quando tiver muito ruim, não se apavore, porque vai passar. Por quê? Porque a vida é em ondas. A gente nunca vai ficar eternamente no buraco. Claro, depende, tem pessoas que se atolam ali por questões mais difíceis mesmo, que precisam de ajuda médica, profissional, tudo. Mas todo mundo cai. Todo mundo passa pelo processo de altos e baixos. Então, se a gente ficar atenta, a gente consegue fazer coisas lindas com esses momentos. Só que nós mulheres, como somos muito ocupadas, a gente se ocupa, corre, foge, não tem tempo de observar o que está sentindo, vai acumulando. Quando a gente se percebe, já está num caos. E parece que a gente não tem mais para onde ir. Mas se a gente fizesse o exercício diário de se observar todos os dias e se acolher todos os dias das suas emoções, a gente desenvolveria a habilidade de transmutar mais rápido. Entende? Eu gosto de trazer essa imagem para trazer uma analogia dos picos e vales. Quando a gente está no pico, que é o nosso momento de acessar a nossa elevada frequência, então tipo assim, ó, a gente veio para ser top, né? Rádio. A gente não veio para cá para ser fracassado. Então a gente traz uma energia única de cada um, que é aquela junção de energias que te faz entregar algo que é só seu, dentro daquela tua vibração. Então, quando eu estou no meu pico, é como se eu estivesse no alto mesmo. Eu tenho visão, eu consigo sonhar, eu consigo ver possibilidades de realizar sonhos. Uau, uau, quem já se sentiu assim? Nossa, meu Deus, gente, eu quero isso. É isso. Chegou no outro dia, foi pro vale. Aí fica no vale e fala assim, meu Deus, filha, aquilo que eu falei, né? E fica. Só que o que a gente deveria fazer? Quando a gente tem pensamentos que edificam, que nos fazem caminhar, não é do nada. A gente devia anotar. Anota. Quando a gente vai para o vale, a gente olha para aquela anotação, olha que está no vale, mas por que eu estou dizendo que eu não posso se ontem eu estava achando isso? Por que eu estou achando que é tão difícil ter um relacionamento bacana se ontem eu não estava confiando? Por que eu estou achando que eu não posso criar uma nova empresa se ontem eu já tinha todo o projeto na minha cabeça? O que mudou de ontem para hoje? Eu sempre me faço essa pergunta. Não é? Tá tudo igual lá fora, mas aqui, de repente, tudo ficou impossível. E tem a ver com o hormônio também, isso, eu vou chegar lá. Então, assim, a gente precisa ficar atenta, porque naquela hora que a gente está no vale, a gente está acessando memórias que nos paralisam. A gente está acessando memórias de vidas de ancestralidade, de campo, que diz assim, ó, não é possível ser feliz em todas as áreas da sua vida. Não é possível ganhar dinheiro sendo com um movimento leve. Não é possível ter um casamento feliz, filha, ter muito dinheiro, é demais. Não, isso não é possível. Então, são memórias que a gente não tem consciência. E aí nos puxa para baixo e fala assim, o que tu tá aí toda alegria? Volta pra casinha. Não é isso? Acho que a Paula que não é isso. Então, a gente precisa observar. Quando eu fiz uma jornada longa de autoconhecimento, quando eu aprendi a numerologia foi em 2020. Aí a numerologia, como ela é uma decodificação do ser, vocês já pararam para pensar que tudo que existe no mundo precisa de cálculos? Desde um avião até uma meia, né? Tudo precisa, os produtos químicos, os remédios, tudo precisa de números. Os números são energias. Nós somos a junção de várias energias. Só que todo mundo tem uma configuração diferente, né? Por isso que a gente é único, como a nossa digital. E eu, quando aprendi a numerologia, gente, parece que fez assim, ó, um holofote. Eu entendi tudo do que eu
eu tinha passado, aprendido, estudado, blá, blá, blá. A numerologia, eu falei, agora eu entendi. O que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu estilo de vida, como que eu tenho que me relacionar, como que eu tenho que trabalhar. Eu fui mudando tudo. Eu era advogada tributarista, trabalhava no meio empresarial. Aí eu comecei a atender como numeróloga. Os extremos. Assim, não foi do nada. Foi do quê? Uma jornada da minha alma, me puxando para um caminho que eu precisava chegar, para eu entender o que eu estou fazendo aqui. E hoje eu estar aqui, feliz da vida, falando com vocês, porque eu amo fazer isso. Eu jamais iria fazer isso se eu tivesse ficado num lugar acreditando o quê? Na área jurídica, tributária, é boa dar dinheiro, é bem vista. Tá casada, já tem aqui o negócio, já tem isso, tá tudo certo, tá tudo morno, assim que é bom, pronto, fica aqui. Eu sempre tive uma alma inquieta, sempre fui muito curiosa. E ainda bem que eu deixava o meu coração me puxar, entendeu? Porque eu fui achando um caminho. E é isso que eu gosto de trazer, esse olhar de que tem um caminho e é um caminho único. Cada uma tem o seu caminho único, sabe? A gente tem algo especial que veio fazer aqui. Tem algo que a gente, se não fizermos, vai dar aquela coisa ruim aqui. Por que a gente fica... Ai, chegou a menopausa, eu comecei a ficar deprimida. Gente, depois dos 50 anos eu fiquei mais viva. Estou cada vez mais viva. Eu já entrei na menopausa com 48. E eu nunca fui tão feliz como naquela época eu vivia com problema de pele, eu vivia com alergias, eu vivia com uma série de coisas, inquietudes. E hoje eu ainda fico assim inquieta às vezes, eu fico mal, porque eu ainda estou na jornada e a gente vai caminhar até o fim dos dias. Mas eu tenho uma alegria na minha alma, entende? Eu me animo quando eu tenho que fazer um trabalho conectado com isso, com trazer esse conhecimento, com compartilhar, com fazer com que outras pessoas, uau, também quero. Isso me faz sentir viva, sabe? E aí, que você falou, o que acontece? Além da gente vibrar em ondas, de ser tudo energias, frequências, nós, mulheres, somos influenciadas pelos ciclos. Ciclo da natureza, ciclo da lua, ciclo menstrual. E agora, que bagunça? Os homens, eles têm um ciclo de 24 horas, gente. Eles estão prontos todo dia para fazer a mesma coisa. Chato, né? É chato isso. E a gente quer ser que nem eles. A vida deles é assim sempre, né? Mas é assim. Não vai fazer, pelo amor de Deus, não vai fazer o que a gente fazia. Na próxima, eu dizia assim, na próxima reencarnação, eu quero ser o Não. Deus o livre. Gente, olha só, parece bom, mas não é. É porque a gente não vive o nosso feminino na intensidade. Porque quando a gente vive o nosso feminino na intensidade, é divino, gente. A gente é muito maravilhosa. Né? Então, assim, eles estão prontos todos os dias para fazer o mesmo treino, a mesma produtividade, a mesma coisa. Né? Só que eles não têm força para virar noites em claro segurando o bebê. Entendeu? Eles ficam destruídos. Mas se não tiver um contratempo, o ciclo deles é perfeito. O nosso não. A gente sofre... Pensa bem, nós somos mais água do que qualquer outra coisa. Todo mundo concorda? A lua não influencia as águas? Sim. Como que a lua não vai afetar a gente? Nós sofremos a influência da lua. Nós temos a influência dos ciclos da natureza. Vocês pensam as árvores, né? Elas passam por todas as estações, mas elas não perdem a força. E elas nem estão preocupadas, está caindo as minhas folhas agora, né? Elas só são. Né? A natureza segue o fluxo. A gente não. Na hora que a gente está precisando acalmar, a gente quer ir, mas quer ir de qualquer jeito. E aí o negócio não funciona. Bagunça tudo. Então, assim, passa pelos ciclos. Quando volta, ela volta com a mesma força. A gente também, se a gente se permitir passar pelos ciclos, a gente fica cada vez mais forte, entendeu? Se vocês pensarem no ciclo menstrual, TPM, quem tem TPM? Quem teve já? Alguém sofre TPM? Às vezes. Olha só, a TPM, o que é a TPM? Quando a gente, o nosso corpo sinaliza que a gente não vai gerar uma vida, ele entra num processo de
de se olhar, de ir para dentro, mexe com todo o nosso sistema emocional. Por quê? A gente passa por círculos para gerar vida, gente. Nós somos geradoras de vida. A gente tem um canal direto com o divino, a gente recebe um outro ser espiritual. Pensa, a gente recebe um ser espiritual, olha que contato direto com Deus. A gente sente no nosso coração, assume um compromisso e a gente materializa no ventre e projeta no mundo. Os nossos projetos, eles são criados aqui, a nossa criatividade. Só que aqui a gente tem muitas memórias. Aqui que a gente tem memória de dor, aqui que a gente tem memória de incapacidade, a gente tem as memórias que a gente compartilhou com os nossos parceiros, coisas que não são nem nossas. Tem muita memória aqui. Por isso que mulher tem que mexer o quadril, tem que soltar a energia acumulada aqui, entendeu? Porque a gente precisa olhar para isso. Aqui é o nosso centro de magnetismo também. Aqui está a nossa identidade. Tem muita coisa relacionada com o nosso útero e a gente nem pensa. Então, olha, eu não vou gerar uma vida. Meu corpo se prepara para deixar ir. Gente, quantas emoções estão sendo movidas aqui? O que eu preciso fazer? Ir para dentro. Está na TPM, a gente deveria ir mais devagar, se acolher. E no nosso tempo, o que a gente faz? Pula da cama cedo, vai com raiva, vai fazer o treino. Quem trabalha com criatividade vai querer criar do mesmo jeito. Não é um momento criativo, de jeito nenhum. Aí depois a gente menstrua, é hora de deixar ir. Ai, que ódio, né? Que eu vou ser menstruada e tal. Então a gente reclama de um processo que é de limpeza. É um processo que deveríamos vivê-lo para liberarmos emoções. Se nós fôssemos ensinadas a todo ciclo menstrual, fazermos o ciclo como a natureza vive o dela, nós curaríamos muita coisa até chegar à menopausa, entendeu? Mas o que a gente faz? Toma comprimido para não menstruar. Deixa tudo aqui, entendeu? Então, a gente precisa observar isso. Porque depois que passa esse ciclo, vem o ciclo da criatividade, da expansão, da sensualidade, da conquista. Depois volta e vai, e volta e vai. Mas isso é bonito quando ele é vivido com consciência. Então, se a gente começar a observar que nós podemos sim fazer um bom uso de toda essa engenharia do feminino, a gente se torna imparável. Porque a mulher é criativa, a mulher é intuitiva, a mulher é conciliadora, a mulher ela faz conexões, a mulher une, a mulher ela pode fazer um império, porque o homem ele é ótimo de dar o primeiro passo, de agir, tomar decisão, mas tem que sustentar. A mulher é ótima em sustentar. A nossa maior força está no sustento, como a terra. Como a terra, quando a gente coloca a semente na terra, uma semente maravilhosa, divina, importada de uma planta rara, numa terra seca não vai dar nada. Mas quando a gente tem uma terra fértil que nutre, aquilo vem. E a mulher é essa terra fértil. Entende, gente? Como a gente precisa cuidar bem de nós, como a gente é preciosa. E outra coisa, quando nós fazemos esse cuidado conosco, a gente muda a nossa família. A gente muda o ambiente da empresa. Porque tudo é uma energia, né, gente? Tudo é frequência. Então, o que eu estou vibrando aqui, ele está chegando em vocês. Então, o que todo mundo está vibrando está influenciando todo mundo. Então, às vezes eu não estou bem porque eu estou sob a influência de um campo. Mas quando eu aprendo a olhar para mim e entender o que muda em mim quando muda o ambiente, vocês já sentiram? Quem já sentiu aqui? Às vezes entra num lugar e sai pior, ou fala com alguém e sai melhor, né? Às vezes a gente fala assim, ai, encontrei fulana, nossa, como foi bom falar com ela. Aquela troca de energia que eleva a nossa frequência. E o contrário também, chega num ambiente e fala, nossa, foi péssimo. Então a gente precisa cuidar muito dos lugares onde a gente frequenta, das pessoas com quem a gente convive, porque o nosso meio, ele influencia o tempo todo a nossa energia, que é o nosso pensamento, que é o nosso sentimento. Então, se a gente tem algo de bonito que a gente quer fazer no mundo, a gente precisa fazer o quê? Cuidar da nossa energia automaticamente, cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento e do nosso sonho. Tem gente que nem sonha mais, né, gente? A gente tem que ter um sonho, sempre tem algo para realizar. E botar foco lá, foco naquilo.
Que é tão gostoso quando a gente começa a perceber que a gente está vivendo algo que faz sentido para ela. Eu vou ensinar para vocês 3 coisas para vocês fazerem na vida de vocês, para ajudar a elevar a frequência, tá? Não tem. Porque assim, ó, tem muitas coisas. Eu faço muitas coisas, gente, porque tem dias assim que eu tenho que pegar todo meu arsenal lá, que o negócio fica difícil. Mas se eu falar tudo, ninguém faz nada. Então, é melhor dizer 3 e colocar 3 em prática e depois vai pegando outras, né? A dança, o movimento do corpo. E eu comecei a fazer, eu sempre fiz movimento de corpo, fazia yoga, caminhadas, exercícios, mas a dança foi uma experiência assim intensa para mim. Porque a dança, ela mexe com as emoções da gente, porque o feminino é muito conectado com isso. Então, mexer no corpo é bom para todo mundo, mas aquele movimento consciente, tá? A gente precisa ter consciência. Ah, não, eu já faço tanta coisa o dia inteiro, limpar a casa. Não, é o movimento do corpo consciente, para você sentir que está mexendo com as energias. Também uma coisa importante é escolher aquilo que te dá prazer. Sabe, você, eu quero fazer um exercício, mas eu odeio. Eu vou lá e faço aquele. Eu posso até fazer, por exemplo, musculação, não gosto muito, tenho que fazer, ok. Mas não pode ser só isso o meu movimento. Eu tenho que fazer algo que me dê prazer, que faça a gente se sentir viva. E outra coisa, sabe aquele dia que a gente não está nada bem? A melhor coisa que tem é fazer um movimento que a gente chegue a suar. Pular mesmo, assim, bota uma música bem louca, sei lá, e dança mesmo, porque parece que acorda o corpo. Ele dá uma descarga elétrica, literalmente, entende? Segundo, contato com a natureza. Por que o contato com a natureza é tão importante? A gente recebeu, né, como um presente, assim, quando a gente veio para cá, todo mundo aqui acredita que nós somos seres espirituais numa experiência humana. Tá todo mundo combinado nisso, sim, né? Então, a gente é tudo espírito bonitinho, vestido de gente, né? Então, assim, a gente é vestido de... vestido de humano. Então, o que acontece? A gente fica querendo entender um pouco sobre espiritualidade. Não, a gente é espírito e a gente tem que aprender a ser humano. E para conseguir viver como um humano, a gente tem que usar os recursos que a gente trouxe como espírito. Porque tudo que tem na Terra pulsa e tudo é vivo. A natureza é a energia que a gente precisa. É o carregador do nosso celular, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre... Seja bem-vinda. Desculpe o atraso. A gente fica à vontade. A gente precisa ir para a natureza porque lá é uma fonte infinita e gratuita. É para todo mundo, gente. É só ir lá. Mas não é assim, eu fui dar uma caminhada no domingo, né? Aí depois eu passei a semana inteira dentro de 4 paredes, com rede Wi-Fi, luz branca, parede branca, é isso. Daí eu dei uma passadinha lá, me fez tão bem. Gente, é todo dia. Todo dia, se puder dar uma caminhadinha para o trabalho, se puder andar um pouquinho no sol, descer do prédio, botar um pouquinho o pé na grama, sempre tem um pedacinho de verde para a gente chegar perto. Sempre tem um pedacinho de sol para a gente tomar. Não dá para dizer que não dá. Quando a gente puder estar imersa lá, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, tomar banho de mar, beleza. Mas se eu não posso fazer tudo isso, qual é o pouquinho que eu posso? Às vezes até vasos em casa, sabe? Mexer com a terra. A gente precisa dessa conexão, porque essa roupa que a gente veste, esse corpo, ele também é feito dos elementos da natureza. Então eu preciso estar conectada com esses elementos para poder reativar essa energia em mim. Entende? Uma terceira coisa, gente, é a conexão com a gente mesma. Sabe aquele momento em que a gente se observa, que a gente percebe a nossa jornada? É a autoobservação, é ir para dentro, conexão com Deus. Se nós somos seres espirituais, vestidinhos de gente, com quem é que trouxe? Quem é que nos deu essa possibilidade de estar aqui? Quem é a nossa fonte? Né? Aqui a gente fala com o pai da gente, com a mãe da gente, mas e o pai do espírito? Quem é? Cadê? A gente não fala, só fala na hora do desespero. Meu Deus, o bicho pegou, né? Agora eu vou dar uma risadinha. Mas assim, todo dia a gente precisa estar conectada. Como é que é? Vamos imaginar o seguinte: na nossa relação com o nosso pai
aqui, né? Como é que fica melhor? Quando eu falo com meu pai vez ou outra? Quando eu falo com meu pai quando eu estou com um problema? Ou quando eu falo sempre? Almoço com ele, converso, visito, tenho momentos gostosos com ele, troco mensagem fora de hora. Não é melhor? A relação não fica mais forte? Mesma coisa com Deus. Então a gente precisa ter esse momento de conexão com a fonte, com Deus. E quando a gente tem esses momentos, a gente começa a olhar mais para quem a gente é aqui dentro. Então, a conexão espiritual, a gratidão, né, que fala tanto da gratidão. Por que a gratidão ajuda tanto? Porque eu começo a puxar o meu pensamento para coisas que edificam. Quando eu agradeço, quando eu reconheço o que eu tenho de bom, eu não estou elevando a minha frequência porque eu estou puxando pensamentos positivos? Quando eu reclamo, o que eu estou fazendo? Eu estou usando expressões de baixa densidade, eu estou usando palavras ruins, eu estou me puxando para baixo. Então, quando eu reclamo, eu desço. Quando eu agradeço, eu subo. Entende? A importância da gratidão e do reconhecimento diário de tudo aquilo que a gente está conquistando. A força do feminino, ela vem do nosso coração. E o que quer dizer isso? A força que vem do coração é quando a gente integra aquela energia lá do porão com a energia lá do pico. Quando eu pego a minha sombra e a minha luz e eu integro, eu consigo me sentir inteira. Aqui eu encontro a minha força. Entende? Porque quando a gente acha às vezes que a gente vai ser forte quando a gente estiver bem. E por isso que as pessoas que passam por muitas dificuldades, elas desenvolvem um potencial assim para conquistar muitas coisas, né? Então, nós mulheres somos muito intuitivas. Eu estou apertando aqui, né? Opa. Nós mulheres somos... Ai, por favor, amada. Nós mulheres somos muito intuitivas. Então, a nossa força de decisão está na intuição. A nossa capacidade de edificar, de construir, por exemplo, vamos empreender. Eu quero, Rita, vou empreender, mas não sei, não dá nada certo, não consigo conectar com parceiros bons, ninguém quer comprar de mim, nada acontece. O que acontece? Quando eu quero empreender sem ir para dentro, eu pego a minha mente e eu me conecto com o quê? Com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão dizendo que é bom. A Mônica abriu aqui o negócio, então eu vou abrir também, né? Mas será que é isso que a minha alma veio fazer? Ela está fazendo yoga diferente, yoga chakra, eu vou fazer isso também, mas será que é isso que eu vim fazer? Então a gente tem que sair da mente e ir para o coração, porque o nosso coração é que vai dizer onde a gente tem que ir. Só que eu não posso ficar esperando só respostas boas, porque quando vem desse dia do porão, eu vou desacreditar daquilo que eu vim fazer. Então eu preciso integrar. Integro a minha dificuldade com o meu potencial. A dificuldade com o potencial. E vai. E aí a gente encontra essa força de impulso para poder materializar aquilo que a gente quer de fato e que faz sentido para a nossa alma, né? Deixa eu fazer uma bagunça de novo, né? Então, quando a gente vai falar de materialização, é muito importante a gente ter o entendimento de que o nosso pensamento, junto com a nossa emoção, é que vai dar um impulso da realização. Então, às vezes eu penso positivo, mas eu não sinto positivo. Então, eu preciso sentir aquilo que eu quero. Só que muitas vezes eu sinto. Rita, eu sinto, mas ainda assim não dá certo. Por exemplo, ontem à noite, eu estava sentindo que eu queria fazer muito aquilo, tal. Aí de manhã eu acordei muito mal, mas eu continuei acreditando, mas eu estava mal, eu não estava acreditando aqui. Entende? Então a gente precisa acolher o que está se passando aqui para voltar a sentir aquele gostosinho. Sabe aquele gostosinho de quando a gente vai fazer uma coisa bem legal? Quando a gente tem uma viagem, tem uma festa, um casamento, sei lá, alguma coisa, ou um dia que a gente vai casar, assim, né? Não tem aquela coisa assim? Então esse gostosinho, ele tem que estar sempre no nosso coração, para a gente poder impulsionar e materializar aquilo que a gente quer, né? Então, quando a gente fala das energias,
da numerologia, eu não vou entrar na numerologia, porque não é o foco hoje, tá? Mas eu vou falar rapidamente sobre elas, e eu trouxe o mapa de 3 mulheres que ganharam o sorteio, né? E eu vou falar, olhando delas, a energia de alma, que é a nossa essência, o propósito, que é o que a gente tem que vibrar para chegar no nosso propósito, e o desafio da vida inteira, que é aquilo que a vida vai sempre nos testar, vai nos puxar para o porão. Geralmente o porão é para olhar para essa energia, entende? E aí, para que todas vocês possam saber algo de vocês também, eu vou sugerir o seguinte: escreve ali no papelzinho que vocês têm na mão, faz uma continha, pega a data de aniversário de vocês, que eu vou ensinar a calcular o propósito, aí todas vão saber a sua vibração de propósito. Coloca a data de aniversário de vocês, separa todos os números pelo sinalzinho de mais, tá? Não é em bloco, tem que ser número por número. Tipo, nasci dia 11, 1 mais 1. Do mês de maio, 0 mais 5, tá? Mais 0, mais 5 e assim vai. Toda a data. A data toda, dia, mês e ano, mas bota os números separados e põe o sinalzinho do e mais no meio, tá? Mas tudo junto, dia, mês e ano, tudo junto. É dia, mês e ano, mas não em bloco. Não é 11 mais 10, tá? Inteiro, isso. Soma cada número, tá? O resultado que der é a vibração do propósito de vocês. E as fotoletes? Pô, sacanagem. A Carol. Eu te falei que ia ter uma surpresa hoje. A Carol, só que eu esqueci de imprimir em 2, mas depois eu vou tirar, tá, Carol? Eu vou segurar pra Carol gatinho. A Michelle, que veio com a roupa com as paletas dela no mundo, né? E a Anne. Tá. Quando todo mundo tiver calculado já a energia do propósito, me avisa, tá? Tá, aí, por exemplo, o meu deu 29, daí eu conto 2 e 9. Dá 11, isso, 29, daí vai dar 11. 11, quem deu 11, 22 e 33, reserva. 11, bota um 2 do lado, 22 põe 4 e o 33 põe 6, mas mantém porque são números importantes. São mestres, tá? 3, 4, 7. Eu nasci no dia 11 e eu estou lá trabalhando 22. 22 é propósito? Aham, bem mestre. Eu vou explicar sobre eles, tá? Eu não botei aqui, mas depois eu vou explicar pra vocês. Deixa só a Carol voltar. Eu achei que eu tivesse ganhado, você tinha falado. Eu fiz sorteio em off, né? Quando eu vi que era a Carol, eu falei, a Carol vai fugir, eu vou dizer pra ela ficar, que tem uma surpresa pra ela. Aí ela foi exatamente. Carol Santos. Ih, não sei se esse café tá frio. Pode gravar, você vai falar. Entendeu? Tá, todo mundo calculou? Todo mundo entendeu? Alguém mais deu o número 11, 22? Não. É 0 mais 6 mais 1 tudo separado. Então, os 33. Comi um pouco. Carol, Mas hoje não. Grava aí pra mim um áudio aí que ela vai falar pra vocês, mas eu nem vou mais. Gravo. Tá, então vamos lá, gente. Então, assim, ó, a numerologia, como eu tinha falado antes, ela é uma decodificação da gente. Então, quando a gente faz o nosso mapa numerológico, é um mapa para a vida. Significa, não é assim uma coisa que você faz, eu sou um número tal. Não, você tem que sentir essa informação e levar contigo, porque é uma orientação de como você vibra. Entende? Então, o mapa ele tem vários números assim, ó. A gente tem vários números que falam da nossa jornada, dos desafios de ciclos, mas eu não vou entrar em tudo isso hoje. Eu vou trazer os 3 principais pontos. Por quê? Porque quando a gente vibra esses 3 pontos principais, é metade do nosso mapa.
Sem isso aqui, o resto desanda, tá, gente? Então, assim, ó, a nossa vibração de alma é aquilo que a gente é. Aí, às vezes, você fala assim, não, mas eu não sou assim. E a tua vida tá legal? Você tá fluindo? As coisas estão funcionando? Você tá satisfeito? Entende? Porque a gente tem que estar centrado naquilo que a gente é. A Carol, ela é um 2 de 11. Tá, Carol, de alma? 2 de 11 é um 2 que vem do 11. Como o teu, né? De alma. Você tem um propósito 3. Sim. E um desafio 7, tá? A Michelle é um duplo 7. 7 de alma e 7 de propósito. É um desafio 1. A Anne é um 4. A Anne, quem é? Você. Você é uma alma 4 que vem de um 22. Anota ali, tá? Tu tens aí pra anotar? Não, só pra gente, quando eu estiver falando. Não, eu vou te dar, mas só pra tu ir sentindo. Depois tu tem que repetir, então. Porque o que eu vou fazer? Eu vou falar das energias, daí tu vai ter ali contigo, né? Só que daí, tipo, o meu, que é o mesmo dela, que não é o mesmo que eu. Só que tá em lugares diferentes. Pois é. Eu vou explicar. Tá, daí a Anne, você é um propósito 5 e um desafio da vida toda 2. A Michelle 7, 7, 1. Desafio 1. Isso. Tu pode repetir o meu? Posso. A Carol é um 2 que vem de Alma. alma. 2 que vem de um 11. Aham. Um propósito 3. Aham. Teve só um pouquinho. E o desafio da vida toda 7. 7. Isso. Tá? Então é o seguinte. A alma é aquilo que a gente é. Tá? Tá na alma é aquilo que você é. E você precisa viver isso. Porque se você não for você mesma, você vai ter dificuldade de vibrar o propósito, os desafios. Quando está no caminho do destino, no propósito, é algo que você veio trabalhar. Então, você tem que ter paciência contigo, porque você tem a tua vida inteira. É o que você veio trabalhar. E a gente quer viver um propósito ontem, né? Mas, gente, se eu vim viver 100 anos, tá brincando que eu vou viver meu propósito aos 10, aos 15, aos 20? Não vai, né? Então, assim, a gente veio trabalhar a vibração do nosso propósito. Vai estar sempre com as mesmas questões de dificuldade? Não. Porque tem tantas características de uma mesma vibração, mas a gente vai aperfeiçoando, até que a gente vai, e aí vai vivendo cada fase da vida que tem que ser vivido, cada experiência, cada porão, cada pico, entendeu? E aí a gente vai seguindo no nosso propósito. O importante é entender qual é a vibração do propósito, porque às vezes a gente tem uma ideia que nos coloca no nosso propósito e lá no porão a gente fala assim, bobagem, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque às vezes essa energia do propósito ela é única. Eu não tenho ela em lugar nenhum, então é muito difícil para mim. Tem pessoas como a mim que tem a energia do propósito a mesma da alma. Significa que ela tem força para essa energia, mas ela veio aperfeiçoar algo, entende? Eu, por exemplo, meu propósito é 1, eu só tenho ali 1. Então, para mim tem sido bem desafiador. E eu já venci várias coisas. E de vez em quando, de tempos em tempos, eu me deparo com algo bem desafiador dessa vibração. Entende? Então, quando a gente fala do desafio da vida inteira, é aquele pedágio que a gente tem que pagar para ir adiante. É o desafio do joguinho, sabe? Que se a gente não vibra esse desafio, a gente não passa para a parte mais legal. Se a gente não olha para esse desafio e não enfrenta, a vida fica chata, porque a gente não consegue avançar. Então, entender sobre esse desafio, essa energia, essa frequência, nos ajuda a entender o seguinte. Por exemplo, o meu desafio da vida toda é o 3. O 3, ele fala da comunicação, da autoexpressão, da expansão, do não ter medo do julgamento, de ser vista. Lá na adolescência, eu não abri a boca, né? Chegou uma fase da minha vida que eu já tinha me tornado comunicativa, mas quando dizia respeito ao trabalho, eu tinha medo de falar. Não queria apresentar TCC, essas coisas, né? Quando comecei a fazer live, a boca secava toda. Agora eu tô aqui tagarelando, entendeu? Então, assim, quando eu entendi que era o meu desafio, eu comecei a me colocar mais nele. Se é o meu desafio, eu vou no palco, eu vou fazer live, eu vou falar. Porque quanto mais eu me mostro, mais a vida vai abrindo o que tem pra mim. Entende? Então, quando a gente fala entendam assim, eu vou falar do 1. Aí você vai pensar, eu sou, eu vim ser, é o meu desafio. Tá?
No caso, as outras não tem o mapa todo, mas no propósito vocês vão entender que é a jornada de crescimento, tá? A vibração 1... Desculpa, esse número que a gente calculou é o propósito da alma. É o teu propósito. Ah, que a gente vai entrar nessas vibrações agora. Isso. Ah, beleza. Tá. Isso que eu vou falar agora serve para qualquer ponto do mapa. Só que quando é o que eu sou, é o que eu sou. Quando é o que eu vim trabalhar, é o que eu vim trabalhar. E quando é meu desafio, é o que é muito desafiador para mim. Para algumas pessoas, o desafio ele pode ser mais intenso ou menos. Depende dos outros números. Entende? Então, assim, tem gente que fala assim, eu vi na internet que eu sou isso. Eu sou 1. A gente não é 1. A gente é uma junção de energias pulsando, entende? Dentro de nós. Por isso que não adianta eu dar pitaco na tua vida, nem você na minha. Por quê? Porque não tem ninguém com a mesma vibração que a minha. Eu é que tenho que saber o que eu vim fazer. E olha que é mais bonito, a gente cresce na família que vai nos desafiar. A gente não cresce na família perfeita que já vai me colocar no caminho do meu propósito. Não, eu vou crescer na família onde eu vou criar ou às vezes reforçar crenças que já vêm da ancestralidade, da minha incapacidade de ser aquilo que eu já sou. Porque aquilo que vocês trazem no desafio, vocês são, entende? Só que como é desafio, a tendência é vibrar no negativo. A tendência é ir para o porão. A tendência é vibrar na sombra. Mas olha que legal. Quando a gente entende que as energias elas são antagônicas, tudo aquilo que é muito desafiador para mim, significa que se eu elevar a minha frequência, eu vou chegar num potencial hard daquilo. Entende? Aquilo que eu penso que eu não sou capaz é o meu maior potencial. Por isso que diz que onde está a nossa maior dor, está a nossa maior força. Porque onde dói? Aonde me desafia? Aonde me joga nas sombras? Aonde me joga na frequência abaixo? Dói demais? Mas aí quando eu entendo que se está doendo demais isso ali é porque tem algo que me bota para o alto, eu consigo fazer o oposto. Eu consigo vencer. Por isso que disse isso, entende? Fez sentido para vocês? Então tá. Quando a gente fala da vibração 1, a gente está falando do guerreiro, do líder. A Mônica é guerreira, né? Mônica, a gente já teve uma... Porque ela de alma é 1. Hã? Porque o número dela de alma é 1, isso só para eu entender como que eu vou colocar aqui. Você não tem um. Não, a Mônica. A Mônica, eu não lembro, acho que é propósito, né, Mônica? Número 7 propósito. E qual é o desafio 1, acho. Ah, tá. Eu não lembro agora, já Meu propósito é 17. É. Agora o restante eu não me lembro agora. Mas o que eu dei acontece? alguma coisa pra ela, eu acho. Eu acho que eu estou desafiando de... Tá, o que acontece? Quando a gente fala da vibração 1, a vibração 1 ela fala de uma pessoa que é líder. Que é líder, é corajoso, é ousado, é criativo. Então é uma pessoa que ela precisa se colocar em movimento. O 1, ele é a semente. Eu coloquei essas 3 energias juntas porque elas se complementam. O masculino, o feminino, a criação. A semente, a terra, o broto. Então, o 1 é a energia do masculino, que é a energia o quê? Do início, da força, da decisão, aquele que pega a espada e vai abrindo o caminho. Quem tem 1, a vida pede que não tenha medo de ousar, não tenha medo de abrir os caminhos. E não espere por ninguém. Não quer dizer que eu não quero saber de ninguém. Se ninguém for, eu vou. Entende? Não esperar pelo outro. Rapidinho, só pra ver se eu... Então, esse número que a gente somou agora, é esse que tu tá falando agora ou não? Não, o número que você somou é a vibração do teu propósito. Tá. Que número deu? 7. 7. Então, quando eu chegar no chegar no 7, 7, tá. Não, eu vou só estar pra... falando... Tá. Isso não, você tem que perguntar. Sim, daí fica só pra legal, ter todo certeza mundo que entende, né? se eu entendi o certo. O que acontece quando eu estou numa baixa frequência desse 1? Eu tenho medo, eu tenho pouca fé em mim, eu acho que eu não sou capaz, insegurança, entende? Aí o que acontece? O 1 ele fica inseguro e dependente, sempre esperando que alguém faça para ele poder fazer. E aí fica aquela agonia interna, porque é uma coragem que não vai para o mundo, entende? A gente precisa, o 1 ele precisa sentir a força que ele tem para liderar. Só que é tão interessante que acontece o seguinte: quando eu junto o 1 com o 2, significa que é um líder
nas uniões. Eu não lidero sozinho. Como assim, Rita? Lógico, todo líder tem os seus liderados, mas não é nesse contexto. É o seguinte, por exemplo, eu tenho no meu propósito, eu sou uma alma 2. Então eu tenho essa energia da liderança, mas se eu quiser fazer tudo sozinha, chega uma hora que fica pesado para mim. Porque eu preciso me conectar, fazer as parcerias, fazer as conexões, aí eu me fortaleço. E ali nas conexões eu tomo frente. Eu consigo colocar a minha criatividade, a minha força, a minha ação. Entende? Por isso que a gente tem que dizer assim, ó, por isso que é importante entender que nós não somos uma energia só. Dependendo de qual energia está junto comigo, eu preciso fazer essa interpretação. Então, o 2 é a energia do feminino. É a energia da cooperação, do equilíbrio, do acolhimento, é a energia da diplomacia, da flexibilidade. O 2 é a terra, porque é o que sustenta o broto, né? Então, o masculino e o feminino, eles se complementam, porque eles criam um ambiente ideal para criar qualquer coisa. E por isso que a gente tem que ter o masculino e o feminino bem trabalhado dentro de nós. E aí nós mulheres falamos o seguinte, nossa, eu tenho uma energia masculina muito forte, né? Bom, às vezes a gente tem mesmo essa frequência masculina, né? Só que o que acontece? A frequência masculina não me pede que eu seja como um homem, pede que eu seja forte e ousada. Vou me usar como exemplo de novo. Eu sempre tive uma energia masculina muito forte. Eu sempre me meti aquele da conta de tudo, a fazer um movimento, como se eu tivesse que cuidar de tudo. Hoje eu entendo que eu não precisava ter feito tudo aquilo. Enquanto eu fazia aquilo, eu tirava o lugar do outro e eu não fazia o que era meu. Eu fazia um monte de coisas porque eu sentia que... Mas por quê? Porque eu estava em desarmonia com essa energia masculina. Hoje eu uso essa energia masculina para direcionar para o meu propósito. Então, essa força é a força da ação, da decisão, da ousadia. Então, isso me faz mudar de profissão, me faz subir no palco, me faz... Eu não preciso ser como um homem, mas eu preciso usar essa força masculina que eu trago dentro de mim e usar também o meu feminino, porque ele fortalece o meu feminino, entende? Então, o 2, quando ele está em desequilíbrio, em baixa frequência, e aí tu tens o 2 de alma, né, Carol? E vários de vocês aqui têm o 2 no propósito. O 2, ele pede cooperação, equilíbrio, paciência, flexibilidade. O 2 gosta de tudo junto, sabe? Tudo juntinho, assim. Não quer dizer que tem que ficar enfiado dentro de casa junto, mas sentir que tem fusão, assim. Amigo, sabe? O casal que mesmo que cada um faça as suas coisas, mas é unido, que compartilha as coisas, que conseguem fazer as coisas juntos. Então o 2, quando ele está em baixa frequência, ele fica acomodado, carente, ciumento, dependente. Então a tendência do 2 é achar que precisa do outro, quando na verdade ele precisa dele mesmo. Porque o 2 tem muito amor. A energia do 2 é a energia do feminino e é uma energia amorosa. E o 2, ele sente essa carência profunda do outro, do amigo, do companheiro, porque falta esse amor dentro de si. Não é que eu não tenho amor, tem tanto amor, mas é como se a alma dissesse assim, ó, faz favor de sentir aqui por mim. Olha, pra mim, entendeu? Então, quando a gente volta pra gente e sente esse amor por nós, esse 2 bomba, porque aí eu não fico mais dependente de um amor que vem de fora. Ele é um amor que já está aqui dentro, latente, pedindo para vibrar, entende? Quando esse 2 vem de um 11, aí é mais potente ainda, porque o 11 é número mestre. O 11 é uma energia muito mais elevada. Imagina que todos os dias, se todos os dias nós recebêssemos um copo d'água de energia. Quem tem 11, 22, 33 recebe uma caixa d'água. Então, se você recebe uma caixa d'água e você não bota no mundo essa energia, vai pesar. Então, às vezes a gente fica cansado, pesada, sobrecarregada. Por quê? Porque não é porque está sem energia, é porque está com muita energia parada. Mas parada como? Eu faço tanta coisa. Não é para fazer tanta coisa. É para fazer algo grande, entendeu?
Quem tem número mestre, a vida convida que faça algo grande com isso. E o que é algo grande, Rita? Compartilha com mais pessoas, não tenha vida pequena. Não se feche no mundinho, entendeu? Isso tem que ser compartilhado. Aí vem o 3. O 3 é a expressão. O 3 é o teu descanso, né, Mi? O 3 é a energia da criança, é o teu propósito, né, Carol? Aqui eu não falei da Anne, a Anne não chegou ainda. A Anne 2, o teu desafio é o 2, né, Anne? Quando o 3 é a energia que fala da expansão, é a energia da criança. A criança, ela cresce sem pensar. Ela não pensa assim, cresci um pouquinho, ela cresce. Ela expande. Ela não tem medo de ser julgada. Ela gosta quando o dente cai, né? A criança acha o máximo ficar banguela, porque ela não está preocupada se está bonito ou se está feio. A criança não está preocupada se a roupa está suja ou não, se vai ter comida no dia seguinte ou não. A energia do 3 é uma energia que nos convida a confiar na vida, a confiar em Deus, a confiar no potencial que traz dentro de si para colocar alegria no mundo. O 3, ele veio para trazer a positividade, para mostrar para as pessoas que tudo é possível e que a gente não está sozinho e que a vida pode ser uma alegria, que a vida pode ser divertida. Porque o 3, quando ele vai para o porão, aí ele pode ficar deprimido, pessimista, julgador, achar que não é bom o suficiente, ver sempre um defeito nas coisas. Aí o 3, ele precisa ter a consciência do poder que ele tem para colocar alegria no mundo. É quase que uma energia angelical, é a energia da criação. É uma energia muito forte, a energia do 3. Você tem o de alma 2 por 11, que diz que é para vir fazer algo grande. Isso. E um propósito expansivo. Isso posso fazer essa ligação, que é algo realmente muito expansivo? O teu propósito é qual? É 3. É o 3. O que acontece? O teu propósito te convida a comunicar, a expandir, comunicar de forma alegre, levar a beleza da vida adiante. Mas não é só para a tua vizinha, nem para a tua colega e nem para a tua família. É para as pessoas do mundo. Porque o 2 me convida. Porque o 11 te convida. O 11 fala que é para muitos, a minha alma também é 11. Então, assim, quando eu estou muito fechada, eu sinto como se eu estivesse presa. Eu sinto um negócio. No passado eu não sabia o que era, hoje eu já sei. Eu vim para falar para mais pessoas. E antes eu falava só para amiga da faculdade, falava para colega aqui, agora, mas o meu desafio era o 3, que era o quê? Me colocar nos palcos, colocar a minha voz para fora. Nossa, que difícil. Então eu falava assim, mas a vida me pede que eu fale para muitos. Então eu tenho que vibrar o meu desafio, me coloca em evidência e vai falando, vai mais um pouquinho, vai falando, e as portas vão abrindo, as portas vão abrindo. Vou falar para vocês que quando eu tomei a decisão de escrever a primeira vez no livro, o 3 é escrita também, é uma forma de expressão. Abriu tantas portas para mim. No ano que eu escrevi o livro, eu comecei a fazer encontros, comecei a fazer os encontros de mulheres. Eu fui para Portugal no lançamento do livro, lá eu subi no palco e palestrei, depois subi em outro palco, fui convidada a coordenar outro livro e esse ano eu fui para o palco em Paris. Eu que tinha medo de ser vista, gente. Então assim, ó, a vida vai abrindo. Quando a gente paga o pedágio, entendeu? Pagou o pedágio, a cancela abre. E aí a gente vai mais um tanto, daqui a pouco vai dar outro pedágio, porque vai dar ruim de novo. Não ficou legal só porque eu fui, agora já estou tendo um ruimzinho aqui de novo de outras coisas. Mas é assim. E é isso que eu estou falando que é lindo, porque o homem nem tem essa experiência que a gente tem. Porque a gente vive isso que o homem vive, só que ainda a gente é psíquica. Uau! É tudo mais maluco, entendeu? Super entendi. 3 pessoas no mês. Ai, é muito 3 legal. pessoas no mesmo mês. Então, mas aí, ó, aí é que tá. Se a gente não se acolher nessa nossa multiplicidade, quem vai acolher a gente? E aí vocês entendem por que é importante as mulheres se unirem? Porque o que acontece? Uma mulher sozinha se sente maluca, doida, cansada, mas quando as mulheres se juntam, elas se entendem. Mulher entende mulher. E outra, quando uma tá no porão, a outra tá no pico, e daí dá a mãozinha e puxa, sabe? Quando uma não tá legal, a outra tá.
Então a gente precisa dessa junção, né? Entenderam até aqui? Alguma pergunta? Se não vibrar o número 2, não chega no 11. Se não vibrar em alta frequência o 2, Que é o que tu falou feminino, né? é a tua alma, que é o 2. Isso. Se não vibrar em elevada frequência esse 2, é difícil sustentar a frequência do mestre. A mesma coisa para quem tem 22, para quem tem 33. Se não vibrar um número inferior, não chega na frequência superior. Também são números muito espirituais, tá, gente? Os mestres. O que acontece? Sabe o que a gente precisa para conseguir fazer isso que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que a gente é espírito vestidinho de gente? Nós que somos mestres, a gente tem uma conexão muito grande com a espiritualidade. É quase como se... Sabe uma empresa assim que tem o pessoal do chão de fábrica e tem o CEO? É quase como se fosse o CEO, assim. Deus fala assim, vai lá, dá uma ajeitada nesse troço. Porque o 11, ele é reciclador. A gente recicla a energia do ambiente. Por que antes de começar aqui, eu preparei essa sala e tal? Porque eu sou recicladora. Então eu pego muita energia do campo. Vocês pegam também. Tu, Carol, que trabalha com as aulas. Bate o que tu está falando de mim ali, do 3, e o que tu está falando agora do 11, bate com o desenho humano, tu faz desenho humano? Eu sou geradora. E sim, Geradora leva energia pro campo. isso. E o que acontece? A gente leva energia para ajudar as pessoas a transmutarem, a reciclar. Por isso que a gente não pode ter vida pequena. A gente tem que circular no mundo, porque quando a gente circula com elevada frequência, a nossa energia já vai fazendo... É a nossa presença, entende? Então, só que o que acontece? Se eu não sei o que acontece, eu pego um monte de coisa pesada, eu não transmuto, e aí eu caio. E aí eu prejudico as pessoas, porque eu tô tão ruim e eu tô gerando uma energia ruim. Entendeu? Durante muito tempo eu pensava assim, eu era ficar muito essa energia da criança, da brincadeira, de fazer as pessoas irem. E às vezes eu pensava assim, nossa, eu não me vejo às vezes como uma mulher, como uma amiga Manuela, que ela é uma mulherão, ela chega, tem uma presença, eu me vejo como mulher madura, mas com essa sensibilidade da criança. E às vezes eu me via assim, nossa, eu não me sinto assim poderosa, assim, mulherão poderoso como ela, mas vem que essa energia, né? Só que o que acontece, Carol? Que é um Tu tens o desafio 7, né? A gente vai chegar no 7. Tu precisa mergulhar nesse teu autoconhecimento, porque tu pode ser um mulherão com a energia da criança. Porque tu já és um mulherão. A tua alma tem essa energia da criança. Mas quando tu olha pra ela, que mulherão é porque tu também és. Aqui dentro tem um feminino gritando, entendeu? Porque o 2 é um feminino forte. Mas o que eu quero dizer, não, eu sinto que eu também tenho esse lado também. Eu quero dizer que tu chega assim, tem um padrão de pessoa, aquela mulher, um mulherão e aquela outra que se fala mais brincadeira. Sabe? Eu sou essa pessoa da brincadeira. Eu me sinto feliz assim. Sim. Mas eu vejo que eu sempre estava assim, às vezes eu penso, meu Deus, mas será? Mas eu vejo que é muita essa energia, eu tenho essa alegria, sabe? Sim. Falar. Mas é levar isso pro ambiente, né? Tá. Gente, o 4. Quem tem 22, que eu vi que tinha 22, aqui. O 22, aí pensa no 4, tá? O 22 é o número mestre. O 22 veio para ensinar. Ensinar aquilo que sabe, não pode guardar para si. Não quer dizer que veio ser professor, mas onde você estiver, o teu conhecimento precisa ser compartilhado. Às vezes é na gerência, na diretoria, sabe aquela pessoa que ensina, é isso. Então, assim, o 4 é uma energia de muito trabalho, de estrutura. Quem tem o 4 como energia forte é uma pessoa que trabalha muitas horas e não se cansa, porque é uma alma que quer ser produtiva. Precisa ser produtiva, né? Então, a produtividade, a estabilidade, o foco, a disciplina, a organização, é essa energia que representa o 4. E o 4, ele precisa respeitar o processo. Quando ele está em equilíbrio, ele respeita o processo de tudo, o tempo das coisas. Como uma casa em construção. Eu fiz o projeto, ela não está pronta amanhã. Tem todo o projeto, todo o processo que precisa passar para poder ficar pronta, com firmeza, bem acabada. Agora, qual é a sombra do 4? Né? É não respeitar o tempo das coisas. Querer fazer muitas coisas, e aí ao invés de seguir o tempo de cada coisa, e estruturando, se incomoda, às vezes para aqui, começa outra aqui, porque aqui não deu certo, não fluiu, sabe? Então o 4, ele te convida a olhar para a estabilidade. E outra coisa,
O 4, se você falar de estabilidade, de foco, de disciplina, leva para tudo na vida, não pensa só no trabalho. É a energia do trabalho, mas é a energia da organização interna também. É a organização da energia, dos pensamentos, dos sentimentos, entende? Porque o 4 ele quer produzir tanto que ele pode, muitas vezes, não perceber certas coisas que precisam ser estruturadas para a coisa tomar força, porque o 4 é a raiz, é a estrutura, tá? O 5, deixa eu ver se tinha alguma de vocês aqui com 4. Não, né? Tá. O 5, que é o propósito da Anne, né? O 5, ele é o oposto do 4, né? O que acontece? O 5 é a energia do adolescente. É aquela mão aberta, assim, múltiplas possibilidades. Tudo aparece pro 5. O 5 ele gosta de movimento, o 5 não gosta de ficar na caixinha. Ai, tu és o 5, né? Eu lembro. A Cristina é o 5. Ou é o propósito da autoestima, não lembro? O 5 não gosta de monotonia, não pode ficar na caixinha, precisa sempre de ter coisas novas, né? É uma alma que gosta de viajar, não pode viver relações onde há aprisionamento, sabe? Assim, porque o 5 precisa estar em movimento. Tu te identificou? Sim. Então, meu filho é 5. Gente, assim, ó, só o meu filho é 5. E eu sei o que é dentro de casa ter um 5. Não, é que o meu propósito aqui é 3, mas eu tenho esse 5 aí, eu me identifiquei. Tu sente isso? É porque assim, ó, não gosta das coisas sempre iguais. Eu sou assim, gente. Não gosta da rotina, da monotonia. Sabe assim, é difícil seguir uma norma, assim, porque o 5 ele é muito uau, né? Eu quero viver. Só que qual é a pegadinha do 5? A disciplina. Porque para ter liberdade tem que ter ordem. O 5 ele quer tantas coisas, ele quer viver tudo e ele não organiza. Só que se eu não me organizo, eu fico prisioneira da minha bagunça. Para eu poder voar, para eu poder... É um adolescente mesmo, né? É isso. Para poder ter liberdade. Por exemplo, para poder viajar ao mundo, eu tenho que ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu tenho que me organizar. Então, eu tenho que ter uma estrutura, uma disciplina para poder viver essa liberdade. Então, o 5 é um comunicador. O 5 fala com qualquer tipo de pessoa. Sabe assim, não sei se você se identifica, fala tanto com uma pessoa ali, o gari da rua, como o diretor lá, né? Então assim, na mesma linguagem, com a mesma facilidade, consegue fluir com qualquer tipo de pessoa na comunicação. É muito persuasivo na comunicação. Por que tipo, não tem o 5 aqui nos meus e eu me identifiquei tanto com esse 5? Porque o 3 também é comunicador, mas o 3 é comunicador, o 11 também é uma energia que gosta de liberdade, você tem um em outros pontos do teu mapa que também pede liberdade. Muita liberdade e não gostar de fazer as coisas e ter dificuldade com disciplina. Tu é geradora manifestadora ou só geradora? Porque tem que ver o contexto do mapa, tá? Sempre tem que ver o contexto. Mas assim, o 5 ele é muito criativo também, tá, gente? É muita criatividade. Então, quando você, por exemplo, é um 5, se você não usa a sua criatividade, você não se coloca em movimento, tem que fazer muito exercício físico. Quem é 5 tem que mover muito o corpo para poder fazer a energia rodar, senão você pode ficar até ansiosa, né? Então, assim, tem mais alguém aqui que tem 5 ou não? Eu fiz todo mundo lá de casa, sabe? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido. Meu pai é um adolescente total. Minha mãe é criança. Gente, tô chocada. Legal, né? Gente, é muito legal. Um adolescente com criança. Que lindo. É muito legal, né? Gente, Eu quando eu estudei numerologia, eu fiz de todo mundo, óbvio, né? E aí foi tão legal, porque daí a gente começa a entender. Nossa, eu entendi por que a minha mãe faz assim. Por que o meu filho esse é diferente daquele, e assim vai, né? A vibração do 6 é a vibração da família, da harmonia, da paz. São pessoas que gostam de conciliar, harmonizar. São pessoas bem realizadoras também. E o 6 é a energia amorosa. O 2 e o 6 são as energias mais amorosas da numerologia, tá? Na minha casa eu tenho, a minha filha é 2, a minha irmã é 11, que é um 2, e a minha mãe é um 6. Olha que legal! E eu sou a criança adolescente da casa. E tu percebes nelas essas características? Eu percebi assim, a minha filha
uma pessoa extremamente carente, amorosa, muito baixo, realmente a vida é uma esponja. Ela chega no lugar e ela sai de lá com a energia do lugar. Ensina para ela que ela precisa trabalhar bastante a reciclagem da energia. Tem bastante coisa que você dá para fazer. Depois, para vocês que têm 11, viu meninas? Para quem tem 11, 22, esses números desses, não só isso, o 7 também é número muito espiritual, o 9 também é número espiritual. É muito importante, gente, assim, às vezes, sentiu que não está bem, vai pro chuveiro e toma aquele banho, imaginando mesmo que aquela água está levando a sujeira da energia, sabe? Banho de erva, banho de mar, essas coisas assim, botar uma frequência legal em casa, isso também ajuda, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso ambiente, porque é no nosso ambiente que a gente vai se... Vou deixar comendo baixinho, né? Que a gente não deixa eu não tô nem ouvindo, Isso. Bota um óleo essencial lá, frequência baixa. Pode colocar. Eu todo dia faço isso, óleo essencial, óleo incenso, eu levanto e já boto uma música. Às vezes eu boto frequência, às vezes eu boto gospel, depende de como eu tô. Mas que tenha uma vibração bacana, assim, porque daí vai equilibrando a vibração da casa, ajuda a gente a se estruturar também, né? Então o 6, o que acontece com o 6? Quando o 6 está no porão, está em desequilíbrio, ele fica acomodado, porque ele se anula, ele é muito perfeccionista. E aí o que acontece? Quando eu não consigo que as coisas sejam do meu jeito, em nome da paz, para não criar conflito, muitas vezes eu me anulo. Então o 6 ele fica mal, porque ele não se expõe, ele não consegue falar o que ele sente. Então o que o 6 faz? Tem muitas pessoas dentro da família que elas meio que engolem, né? Não dá para ser como eu quero, então eu não falo nada, eu aceito, pode ser assim, para ter paz. E depois ela cobra, de uma certa forma, inconscientemente. Eu abro mão de tudo. Porque ele tá passeando aqui. Mas eles não me movem, eu não sou tão gostosinha assim, né? Geralmente eles não me movem. Então o que o 6 faz? Ele meio que se anula em nome da harmonia, porque para o 6 viver em conflito é muito ruim. Então, para ele viver em paz, em harmonia, ele aceita muitas coisas, sem dizer que está aceitando, mas depois vem aquela coisa, né? Eu faço tudo e lá. Eu tenho que engolir tudo, vem aquela revolta interna. E ele acaba se anulando nos seus projetos, você já viu? Então, o 6 é a energia da família. Uma pessoa que tem um 6 forte, normalmente ela gosta de estar com a família. É mais caseira. Não gosta de grandes muvucas. Gosta de pequenos grupos, tá? Geralmente... Eu já fiz o das duas. Tá. Já tem Qual que é o teu? 11. É 2. 11? E o teu? 9. 9, ao 9 não cheguei. O 2 eu já falei que é a energia do feminino. O 11 ele é um 2, tá? Se você não vibra o 2, você não chega na frequência do 11. O 11 é um número mestre. É uma energia grande de reciclagem, uma energia que te convida a entregar o teu serviço para o mundo. Não só para a coleguinha do lado. Então você tem que ir para dentro, descobrir quem você é, o que você quer fazer, o que você tem de melhor para entregar para o mundo. É a energia do amor, tá? O 6. Bom, gente, quem não tem. Vou falar uma coisa para vocês. Quem não tem 6 no mapa em lugar nenhum é aquela mulher que, quando vem para casa, fica com uma raiva, porque ela não tem energia da casa. Eu devo ter. Sabe? Eu devo ter, porque eu sou perfeccionista, sou chata. Não, sabe o que acontece? O 6, geralmente o 6, ele gosta da casa, de organizar a casa, eu de adoro. cozinhar, né? Cozinhar. Quem não tem 6 no mapa, não tem esse chamado, assim. Então, quando tem que fazer, eu digo assim, todo dia, né? Como eu não tenho empregado, eu tenho que fazer, ela bota uma energia na alma dela que ela não tem. E aí ela deixa de viver quem ela é de verdade, sabe? Então, assim, não é frescura. Às vezes a pessoa que não tem essa energia, ela se desequilibra, porque elas, às vezes, por exemplo, eu vou chegar no 8. O 8, que é energia dos meses, ele tem dificuldade de pagar as coisas que ele acha que vai faltar. Então, só uma dúvida, assim como o 2 dá 2, né? E o 22 dá 4, porque 3 dá 6. Tá no 73? Não, eu Sim. fiz a lógica. Isso. Eu sou 11, na verdade, eu
propósito eu sou 11. Tá. Daí eu fiquei com dúvidas. Não. O 3 mais 3 é 5. É. Mas Toma. é diferente de você ter um 33 ou você ter, tipo, na soma dá um 6. Não, é que assim, tem gente que só dá 6, tem gente que dá 33, aí você tem que reduzir a 6. Sim, é diferente quem tem É diferente. a vibração na somatória ou que é diferente É da diferente. 33 mais 3. Por quê? Porque o 33 ele é mais elevado, é uma frequência mais forte, tá? O que acontece? O 33 ele é um mestre também. Uma pessoa que tem um 6 que vem do 33 é uma mãezona, assim, sabe? É uma grande mãe, assim. Mas tem que ver o mapa todo, né, Mi? Mas ela precisa trabalhar muito a autoexpressão. É um duplo 3 num 6 que é perfeccionista, que não se expressa, ninguém vai saber o que está pensando, mas aqui cobra uma auto-perfeição, tem dificuldade de aceitar as coisas como elas são e de autoaceitação. E aí sofre, entende? Por quê? Porque ele busca uma perfeição que não existe no mundo. Porque, na verdade, o 6 é o número da beleza também. O 3 é da beleza. E o 6, ele vê... Quem tem 6 no mapa é aquela pessoa que vê o defeitinho na sobrancelha, o quadro torto. Sabe a pessoa que tem um olhar afinado para a beleza? Eu acho que tem um pouquinho disso. Sabe o que acontece? Mas o meu é 7, sabe o que acontece? Tem que pensar que a natureza é imperfeita. Então, a beleza está na imperfeição. Não existe a perfeição. Então, vocês têm que aprender a isso. Que não existe a perfeição. Tem a aceitação de tudo como é. Né? Então, assim, é a aceitação das coisas como são e a autoaceitação e a autoexpressão. Como que trabalha a autoexpressão? O 3, quem tem 33, quem tem 3, a autoexpressão se trabalha através da escrita, da arte, do canto, da dança, da comunicação. Gente, pegar um diário. O diário é uma coisa maravilhosa porque a gente escreve o que vem da alma, sabe? Só senta lá e deixa ver. Eu lembro que a minha mãe escrevia muito, assim, eu via que ela tinha cadernos e cadernos das dores dela, assim, ela não estava bem, ela escrevia. Então, assim, hoje eu entendo o que ela fazia, né? Porque é botar pra fora, isso é autoexpressão, porque nem sempre a gente consegue falar, mas a gente pode escrever. E aí, se a gente busca algo artístico, ajuda a trabalhar essa energia também, tá? O 7 é um número do sábio, né? É uma alma sábia, uma alma que tem uma espiritualidade muito aguçada. Por quê? Porque é uma alma antiga, né? E o que acontece? O problema do 7 é a confiança e a abertura. Normalmente quem tem o 7, ele não se abre tão facilmente, porque precisa saber tudo muito a fundo, né? Não é assim, mas como assim? Mas isso, né? Aquilo. A Nilema não sei, porque a Nilema já trabalha com constelação, né? Mas até chegar nesse lugar, talvez tu demorou a se abrir para isso, não sei como foi o teu processo. Mas o 7, ele precisa entender muito a fundo as coisas. Para poder se entregar e confiar, ele tem que mergulhar. E a vida convida isso. Se abre para o saber. Mas o 7 aonde que é assim? Porque eu tenho um desafio de vida, mas eu não sou nada disso. É que depende, por exemplo, o 7 tem várias características, né? Por exemplo, tu pode lidar bem com isso. Ele te convida a buscar autoconhecimento, a buscar, a entender mais sobre tudo. Por exemplo, o 7 ele deveria estudar sobre todos os caminhos espirituais, né? Então, tu vibras o teu mais. Mas eu não preciso entender muito, na verdade, É porque tu és um 3, né? Lembra que eu falei que a gente tem que juntar? Sim. Por exemplo, pega a Michelle é um duplo 7. É diferente de você que é um 7 e um 3. A criança não questiona muito. Tu tá entendendo? Então, em alguns aspectos a vida vai te cobrar que você vibre esse 7. Em alguns aspectos ele pode pegar mais difícil para ti. Não é necessariamente nesse que eu tô falando. Entende? Porque o 7 ele é bem exigente também, né? Então, tem coisas que talvez você possa flexibilizar mais e não ser tão exigente, né? Com talvez a ignorância alheia, porque o 7 ele gosta das pessoas com um pouco de, né? Tipo assim,
Não vai. Não quero dizer, né? Entendi. Não é? Tipo assim, às vezes não tem muito facial. Por exemplo, 2 que tem que trabalhar a flexibilidade, às vezes pode não ter muita paciência com a ignorância no bom sentido do outro, entende? Então, às vezes, nesse aspecto também. E... Eu sou bem séria, eu sou lógico, mais trabalhada, né? Mas não me enxerguei no 7. Mas eu sou 7, mas não me enxerguei. Como que não? Não me enxerguei. É tudo todinho. Acho que eu não conheço. Também, né? A tua mãe te enxergou. A pessoa Às vezes a pessoa não chega, ela não tem nem paciência, se a pessoa faz alguma coisa errada. Viu? Tolerância zero? Tolerância zero. Não, é isso que eu queria dizer, a tolerância zero. Dá até medo. Dá até medo. O 7, às vezes, ele pode ser até meio sarcástico, assim, sabe? Bastante. Então. Agora eu me identifiquei vermelha. Eu sei que eu assim, hoje mais flexível. Quanto mais tu buscares o autoconhecimento, mais tu vais equilibrar essas energias que tu tens que vibrar bem, a paciência, a flexibilidade, hoje eu trabalhei. Por isso que eu estou dizendo que o 7 é um convite para ir para dentro. Por exemplo, o 7 é um número muito espiritual, mas a espiritualidade do 7 é através do autoconhecimento. Não é aquele que ajoelha na igreja, aqui, aquele ali. Não, o 7 é o autoconhecimento. É um mergulho profundo para dentro. Então, se você vibra essa energia que te convida ao autoconhecimento, você vai começar a entender mais sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, e vai começar a vibrar melhor as suas outras energias. Então, tem coisas que você pode dizer assim, mas eu não tenho problema disso. Mas tem algum aspecto na tua vida que talvez não esteja tão bom e que pode melhorar quando você vibra essa energia. Que ela te convida ao autoconhecimento. Essa questão do cobrar as pessoas, não que as pessoas errassem, essas coisas assim, eu sempre digo que eu melhorei, veio o autoconhecimento, né? Depois que eu fiz a minha pós-graduação em parapsicologia, que ali eu fui entender sobre crenças, sobre programações, aí eu fui entender que a gente não podia julgar as pessoas, porque cada pessoa, ela vinha com uma fonte de... E aí não fica mais leve esse 7? Eu li aquilo, aliviou, entendeu? Eu falei, eu comecei a entender por que aquela pessoa era daquela forma. Mas então, aí tu vai aliviando, né? A Michelle, minha amiga de tempo, eu sei que tu tens feito vários processos, eu te vejo bem mais flexível do que há anos atrás. Tu percebes como a busca pelo autoconhecimento foi fazendo a tua energia ficar mais leve? Né? Então é isso, por isso o 7 é um convite para ir para dentro mesmo. Quando ele é o desafio. Eu tento essa flexibilidade, mas como eu sou bem perfeccionista, às vezes é difícil. Eu não sei qual é a junção do teu Mas já mapa. melhorou bastante, já tá? Já melhorou bastante. Deve ter Uma virginiana. Deve ter. Sou canceriana, mas deve ter gente no meio. Ter a ver com eu ter que sempre estar mergulhando em autoconhecimento? Porque ele é o meu desafio? Não posso? É que na verdade ele te pede profundidade. Profundidade é para dentro. Tá. Não é te aprofundar no estudo de como que faz para botar um parafuso Não, na é mesa de mim com não sei o mesmo. quê, né? De mim É mesmo. profundidade naquilo que importa para você, né? Entende? Assim, claro que se eu vou trabalhar com uma coisa técnica, eu tenho que ter profundidade lá, mas a gente está falando aqui de você buscar o sentido, entende? Que aí te coloca no fluxo, né? Entendo. Tá? O 8, gente, é a energia do dinheiro, né? Vocês já ouviram falar, né? O 8 é dinheiro e tal. Mas o que acontece? Quem tem o 8, muitas vezes, tem que lidar com a dificuldade financeira mesmo. Por quê? Porque o 8 é um convite para olhar para o poder que traz dentro de si para materializar. Só que qual é a tendência do 8? Enquanto ele não tem dinheiro, ele fica olhando para a matéria. Preciso fazer dinheiro. Só que o 8, ele é a junção da matéria e do espírito. Então, o 8 precisa olhar bastante para a questão espiritual com o mesmo interesse, a mesma força que ele olha para a questão material. Porque senão se perde, ou fica muito na espiritualidade, ou fica muito na matéria. E a gente sabe que como a gente é espírito vestidinho de gente, a gente tem que olhar para o espírito, e quem tem um 8 veio materializar, sim.
veio gerar riqueza. E assim, cada um tem uma missão, não tem? Se um 8 vem para botar esse poder em movimento, porque o 8 é um líder também. O 8, além de líder, ele é visionário. Se os visionários não tiverem visão, aqueles que vieram só fazer o movimento de retaguarda vão ficar a fazer o quê? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Só que para o 8 colocar esse poder visionário no mundo, ele precisa olhar para a parte espiritual. Então, o que acontece muitas vezes? Eu já vi muitas pessoas assim, um 8 que não olha para a espiritualidade porque ele ainda não tem dinheiro. Eu não posso pagar por uma terapia, eu não posso pagar por uma vivência, eu não posso pagar por algo que vai trazer uma mudança em mim, uma constelação. Meu negócio está ruim, não posso fazer constelação agora porque eu não tenho dinheiro. A pessoa tem dificuldade de confiar e de investir naquilo que vai trazer para ela o que ela precisa, entende? Então, às vezes, o 8 patina anos, porque ele não vai buscar ajuda para soltar a força que esse espírito traz para materializar, né? Porque o 8 ele traz o poder de fazer a materialização, tá? Alguém quer 8? A minha filha é 8. É. Então é muito importante não criar crenças de que isso é muito caro, filho. O 8 tem que ser aquele que vai lá e paga um cafezinho caro, entra em loja cara e olha mesmo que não vai comprar. Tem que ativar a frequência da abundância, sabe? Então é bom não levar essa... Viu, Carol? Cuida para não criar crença de escassez. E dizer assim, isso aqui não dá para comprar agora. Não, isso aqui por enquanto não, porque a gente tem outra coisa mais importante. Mas depois, deixa ele entender que tudo é possível. O 8 ele tem que ter essa frequência da abundância ativa nele, tá? Não, e ela é pisciana super espiritual. Então. Só que tá fora. Não gosta de ir de trilha, não gosta de natureza, não gosta de nada. Então, mas é o tempo, vai ensinando, né? Na tua filha, né? Cada um escolhe a mãe que precisa para se achar no prumo, né? Então, trabalhar a espiritualidade na vibração 8 é buscar terapias. Não necessariamente. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, às vezes a pessoa está lá bem endividada, está tudo dando errado. O que a gente faz? A gente que já vive nesse mundo, eu vou fazer uma constelação para ver o que está acontecendo. Eu vou fazer um equilíbrio energético aqui, eu vou fazer... eu não estou bem, minha saúde, eu vou fazer uma atividade física para ver se eu consigo buscar força. Mas ela não investe, porque ela pensa assim, eu não tenho dinheiro. Tá, e quando a pessoa já tem a situação financeira estabelecida, é próspero, mas não tem essa questão da espiritualidade. É legal que ela olhe para isso, porque para sustentar a abundância financeira em equilíbrio com as outras esferas da vida, porque às vezes um 8 ele vai ter bastante prosperidade financeira, mas como ele é um duplo 4, é focar, é dinheiro, é a matéria. Ele pode ficar muito na matéria e aí ele não olhar para o que realmente importa. Né? Porque na verdade o que importa é tudo. É a família, é ele mesmo, é a conexão espiritual, é o negócio, é tudo. Tem que ter o equilíbrio, entende? O 9, quem mais é 9? Só você? Tá, o 9 é uma energia de um grande líder, mas é o líder amoroso. O que o 9 é? O 9 é um amor, assim, sabe? O que acontece com o 9? Tem muita integridade e sabedoria. Mas o que acontece? Muitas vezes, até chegar nesse lugar de ser, você tem que ser. A pessoa fica tentando agradar todo mundo, porque ela tem uma necessidade de amor e faz tudo por todo mundo, e todo mundo em primeiro lugar, você se deixa por último, faz, e aí falta para você, porque as pessoas não vão fazer na mesma proporção. Verdade, né? E aí o que acontece? Imagina que aqui tem um banquete, tá? Você tem um banquete aqui, de energia, de amor, de tudo aqui. E aí cada pessoa que passa aqui na tua vida, você dá, olha, toma, ai que bom, a pessoa vai feliz. E você não repõe, você dá. E você não repõe, você dá. Aí chega uma hora que a tua mesa está vazia. Nossa, agora eu estou sem nada. Aí aquelas pessoas que ganharam de você, elas ganharam de mais gente. Aí elas passam na tua frente com um monte de coisas. E você olha e fala assim, poxa, eu dei o que eu tinha, agora ninguém me dá nada. Eu já não vi isso antes. É
Entendeu? Então é muito importante que você não dê tudo, que você se dê primeiro e aí aquilo vai transbordar. Sabe assim, um copo d'água embaixo da torneira. A torneira está aberta e o copo vai transbordando, né? Enquanto ele estiver transbordando, não vai ficar vazio. Agora, se você pegar o teu copinho e der um golinho para todo mundo, aí ele vai voltar vazio para ti e vai falar assim, e eu? Primeiro você. Você tem que se dar tempo de qualidade, você tem que se dar amor, você tem que se valorizar. Você tem que dizer mais não. Precisa dizer mais não. Primeiro você. Porque no começo é difícil. No começo é bem difícil. Mas você vai entender que você faz muito mais pelas pessoas quando você primeiro acha esse lugar dentro de você do que você tirar tudo que você tem. Porque na verdade o 9 ele é um líder pelo exemplo. O 9 ele inspira pelo que ele é, não pelo que você diz e faz pelo outro. Ninguém vai valorizar você por você ter dedicado a tua vida toda se doando, mas as pessoas vão valorizar a tua presença amorosa, impactante, com coragem, com força, uma pessoa que tem amor mesmo para colocar em tudo que faz, entende? É essa a liderança. Porque se vocês sabem que a energia chega antes da nossa fala, né? Vocês sabem que a comunicação é mais energia do que fala. Então o 9 não precisa falar tanto. Quando eu falo muito, respondo. Só que o 9 reclama muito, entende? A minha irmã é a propósito do 9 também. Uma época eu percebia nela assim, que ela se sentia ofendida com as pessoas. Com a gente, assim, né? E às vezes eu não entendia porque ela se ofendia. Depois que eu fiz a numerologia, eu entendi por que ela se ofendia. Não era nada com ela. Mas o 9 ele pensa que é tudo com ele, sabe? As pessoas estão se movendo, tem a ver com ele. Não tem nada a ver contigo, as pessoas só estão se movendo. Nem tudo é sobre a gente, né? Gente, vocês têm alguma pergunta sobre. Pode perguntar, vamos dar um tempinho de pergunta, né? Eu vou fazer o que você falou de aula de dança agora também. Ah, que legal! Eu preciso fazer uma hora. Sim. Muito obrigada. Daí amanhã eu pego que eu venho aqui e eu pego depois. Pode levar o seu, pode, o teu é grande, né? Muito obrigada. Olha, se qualquer coisa, depois a gente pode falar do teu mapa. Obrigada. Um abraço, obrigada. Boa noite. Eu queria lembrar, o que é um? Uma pessoa que é um. Se É você um puder livro. voltar, que eu já Hoje levando na outra. Pois Os nossos filhos. Aqui. Como é que se diz? Um- Os nossos filhos são Os nossos, agora já são nossos, né, Mônica? É muito legal quando a gente entende dos filhos da gente, porque a gente tem que estimular a coragem. Não, porque os dois são eles são namorados, eles são dois, né? Sim. E a minha filha é uma filha. E aí a gente foi fazer os dois. E daí tem que estimular neles a coragem. E também a paciência e a flexibilidade, porque por exemplo, a mulher que tem um forte, ela pode ser muito autoritária. Né? E aí é que tá. Uma coisa bem legal que eu vou falar pra vocês, gente, é assim, ó. Todo mundo tem masculino e feminino, né? Sim. Qual é o problema? O desequilíbrio, a desarmonia. Por quê? O feminino equilibrado, ele vai ter essa flexibilidade, esse acolhimento, né? O masculino equilibrado dentro da mulher, mas como que você, né, energia masculina equilibrada? Eu não sou autoritária, mas eu sou uma pessoa corajosa, entende? Eu não sou mandona, eu sou proativa, mas eu não passo por cima, entende? É o equilíbrio, é trazer essa força e essa coragem para ir para a vida, ser usada e fazer as coisas, mas sem ser autoritária. Eu estou falando isso porque eu fiz PhD nesse é o meu propósito. Então, assim, eu já fui muito autoritária e era muito desconfortável ser assim. Era mais forte do que eu. Por quê? Porque eu tinha curas a fazer. Então, eu achava que eu tinha que fazer acontecer, eu tomava frente. Eu nem deixava as pessoas fazerem. Eu ia fazendo tudo. Mas é natural para um líder achar que ele vai na frente, só que é cansativo demais para quem é mulher, né? E quando a gente entende que essa força que a gente tem não é para fazer tudo, mas é para fazer aquilo que a gente veio fazer. Mas eu estou engraçado, falei isso com o marido, no caso são os dois, um homem e uma mulher. Então eu vejo por mais que ela seja grande, autoritária, né? Mas também
Então, assim, ele toma a frente, né? Quando ele toma a frente e passa por cima dela. Aí ela baixa. E ela precisa, mas isso é legal, porque quando a gente toma consciência e ele faz isso sem ser um agressivo, mas não, aqui é o meu lugar, pum, e ela volta, ela vai indo pro feminino, e aí eles ficam bem. Porque o problema é o contrário, quando a mulher vem e o homem, se ele se mantiver da pau, né? Dá 2 guerreiros. Aí o homem, o que ele faz? Ele recua. Aí ele fica no feminino, bundão, da raiva, da raiva, porque daí ele não faz as coisas. Mas eu tenho que fazer tudo e ele não faz nada. Mas por quê? Eu avancei, ele recuou. E aí ficou essa dinâmica. Eu fazendo tudo e o homem fica enfraquecido, a gente tira a força dele. E aí não recua. Mas é isso. Por isso que eles vivem maravilhosamente bem. Mas eles nem estão maravilhosamente bem. Ah, não, eles sim. Mas eu digo assim, tem homens que a gente diz assim, ele adora viver assim. Eu faço tudo, ele não faz nada. A nível de alma, esse homem não está bem. A nível de alma, ele não está bem. Tão mal quanto a gente, fazendo tudo. Então, quando a gente faz por nós, a gente faz pelo outro. Porque quando eu ocupo o meu lugar, eu dou espaço ao outro. Né? Isso é muito importante. A gente não ter medo, o 9 não precisa ter medo de fazer aquilo que você tem que fazer por você. Porque quando você faz o teu papel, você deixa que o outro faça o dele. Eu gosto de pensar assim, gente, imagina um espetáculo. Tá? Um espetáculo mesmo, um teatro. A vida é um espetáculo. Imagina que cada um que suba no palco faça o seu papel. É um espetáculo. Agora, se cada um que sobe no palco, eu chego aqui, eu olho pra ti e falo assim, ó, não é essa fala. Não é essa fala. O que? Não é essa fala. Aí eu falo, eita, eu tô aqui. Ó, que feio. Né? Que feio que ficou. Então, assim, não. Quando eu faço o meu papel, eu vejo que você está errando, mas eu faço o meu. Aí o outro fala, passou a te perceber, porque ninguém sabia muito bem qual é o contexto. Aí você percebeu que você errou, vai para a próxima eu vou ensaiar mais, porque não ficou legal. Eu vi como a Rita fez bonito, aquele fez bonito e eu não fiz bonito. Agora, quando eu fico chamando a tua atenção, eu saio do meu lugar, crio um negócio aqui, você não vai reagir, muitas vezes não vai me ouvir, e fica um negócio fora de contexto. É tudo assim na vida, né? Se a gente prestar atenção, cada um precisa ficar com a sua mochilinha, fazendo o seu papel, que é um grande favor que a gente faz para a humanidade. Primeiro, eu quero salvar o mundo. A primeira coisa, então vai se salvar. Né? Cuida da gente, que a gente está fazendo bastante. E naturalmente, quando a gente faz por nós, naturalmente, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo as entregas. Entende? Mas o que a gente entrega é energia. E a energia que sai de dentro tem que ser o quê? Dos nossos porões? Ou do nosso bico? Né? Então tem que ser da nossa luz. É isso que a gente fala, que a gente veio entregar a nossa luz. Então, de tudo isso que a gente conversou, gente, o que eu diria para vocês... É porque tu vai até o final. De tudo isso que nós conversamos... Como que a gente calcula os outros números? Aí eles são mais complexos. Aí você tem que fazer outros cálculos. Eu mesmo nem faço na mão, eu tenho um software. Esse é o que a gente faz assim na mão fácil, tá? que é um propósito. Um desafio. Mas tem vários números, tá? Tem da jornada. Então, por isso que eu digo assim, ó, aqui a gente está falando rapidinho, para ter uma ideia, vocês terem insights e entender que a gente é energia pura. É isso que eu quero fechar com vocês. Nós somos energia pura. E se a gente quer ser feliz, a gente tem que vibrar alto. E olha só uma coisa que eu vou dizer para vocês. Sabe qual é a frequência que vai trazer abundância e dinheiro? Além da frequência do amor, é da alegria. Então, a Mônica vai falar amanhã na palestra dela. Então, assim, a gente fala que quando tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Na verdade, quando a gente se torna feliz, a gente consegue tudo que a gente precisa. Entende? Porque essa energia da felicidade, ela tem uma frequência que ela nos conecta com isso. Com a abundância, com o dinheiro, com as conexões verdadeiras, com as pessoas leves. A gente vai entrar na frequência daquilo que a gente está vibrando. Então, é uma escolha nossa. Alguma pergunta? E para vocês, assim, eu fiz essa pergunta, né? Eu fiz o meu mapa numerológico com a Rita, né? Tanto o meu como o meu marido.
do Lagoon, né? Até para a prova nós registramos o Lagoon na junta de acordo com a data que foi feito o cálculo. O nome da empresa, né, ela foi calculada em cima do mapa numerológico dela. Então é maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, estou com vontade de fazer o outro, porque eu tenho que mudar nos anos, né? Sim, é bom a gente todo ano dar uma olhada, porque cada ano a vida nos convida a vibrar uma determinada frequência, tá? Então são ciclos de 9 anos. Então, às vezes, a gente insiste em fazer todo ano a mesma coisa, mas a gente sente que o movimento da vida é outro. Sabe, tem anos que tem muito trabalho, tem anos que a gente viaja mais, tem anos que são mais leves, anos que tem mais questões familiares, e assim vai. Só que a gente não presta atenção, porque o ano que a gente está vibrando, a vida está dando um empurrãozinho naquela frequência, para a gente resolver aquele assunto. Mas aí tem a ver com o aniversário, por exemplo? É o dia, aí vocês podem calcular, é o dia, mês e o ano corrente. Por exemplo, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que nós estamos. Aí você soma, aí aquele número é o ano que você está. Só que tem que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, o meu caso, né? O meu é novembro. Por exemplo, o próximo ano praticamente. O nosso ano pessoal não é de janeiro a dezembro. O nosso ano pessoal é de aniversário a aniversário. Por exemplo, a Mônica vai fazer em novembro, então ela vai entrar no outro ano, que é o cálculo desse ano, né? Esse ano é 9, né? Vai somar o ano 9, mas esse ano 9 é 8, é de ano que vem, eu tô falando. Isso. Meu ano 9 é depois de novembro. É 2. Então é o ano que você vai feminino. Vem aqui, ó, nesse encontro de alma. Na mesa tem nenhum ano, mas tem 6. Que é o meu número de alma. É o meu número de alma. Eu tenho uma pergunta. Esses 9 anos de mudança vem de onde? Eu sempre ouvi falar dos setênios, né? Sim. Os setênios, eles falam dos 7, que cada 7 anos a gente tem mudanças, né? Mas não são informações divergentes. São caminhos diferentes de entendimento. Você tem os setênios, você tem os 7 chakras, né? A alquimia explica muito sobre os setênios. Mas a numerologia, ela traz os ciclos de 9 anos. Você vive o setênio, é outro caminho de conhecimento. Mas os ciclos de 9 anos, eles te trazem, sob a ótica da numerologia, a frequência daquele ano, entendeu? Não o ciclo que você está vivendo, porque cada setênio, ele representa um chakra, né? Uma fase da tua vida que você tem que trabalhar. Já a numerologia está falando qual é a frequência que está vindo para você, para te ajudar na tua jornada, né? Naquele ano. E aí, sempre quando chega o ano 9, né, gente, é fechamento. A gente está no ano 9 universal. Todo mundo está sendo convidado a olhar o que precisa ser transformado. Tipo assim, ó, o que não serve mais? O que eu tenho que tirar daqui? Que hábito? Que movimento? Que relacionamento? Que emprego? O que não serve mais? Com sabedoria, com integridade e conectado com a espiritualidade. O que eu tenho que fazer nesse momento? E aí é importante cada uma saber o seu pessoal, porque assim, ó, o que o meu ano pessoal pede dentro desse ano universal? Eu estou no meu ano 9, dentro do ano universal 9. Bem intenso, né? Então tem coisas que tem que deixar ir. Mas tem gente que está no ano 1 dentro do ano universal 9 agora. Entende? Então cada um tem que sentir o seu movimento dentro desse ano. Por isso que, gente, o autoconhecimento é vida, né? Traz muita coisa pra gente. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês que estão aqui, tá? Se alguém de vocês quiser fazer um mapa de vocês completo, eu vou dar um descontão pra vocês, tá? Só pra quem tá aqui. E aí vocês dão o nome pra casa, vocês né? pensam, por favor. Quem quiser, a lista de presença. Eu vou dar de presente, porque assim, vocês têm de presente, tá, gente? Porque vocês estão aqui, olha quanto tempo. Eu quero parabenizá-las, né? E eu vou dar de presente pra vocês 20% de desconto. Tá? Se eu Tá gravado, hein? Tá registrado.